Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Louvamos a Deus por mais este dia e agradecemos por todos aqueles que estão ouvindo esta palavra. Eu queria falar nesta noite sobre o livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 10, versículo conhecido por todos nós. A leitura diz o seguinte: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou curá-lo, vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas mande com uma palavra e o meu servo será curado, porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Deus aplique a palavra em nossos corações. Oremos a Deus. Querido Pai, eterno Deus, nós te agradecemos por essa leitura, Deus, agradecemos por aqueles que estão nos ouvindo e pedimos, ó Deus, que esta palavra possa estar guarida no coração de cada um deles, os que são cristãos, Deus, que possam ser edificados com essa palavra, aqueles que não conhecem, que possam passar a crer a partir desse momento e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu te peço, Pai querido, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Irmãos, na sua caminhada aqui na terra, Jesus conheceu diversas pessoas com diversos graus de fé. Surpreendeu ele e admirado ficou quando viu aquele centurião romano chegando até ele. E ele disse que não encontrou em Israel tamanha fé igual daquele homem. Existem pessoas que são tímidas com a sua fé, medrosas com a sua fé. Existem pessoas que não têm muita fé, ou seja, que é uma fé pequena. Nós podemos perguntar, irmãos, qual é a fé que nós temos? O texto bíblico, para uma resposta, ele diz o seguinte, irmão, para confirmar aquilo que eu estou falando, diz assim, em Marcos 4,40 diz: Então lhes disse, por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus estava no barquinho, atravessando para o outro lado do mar, deitado na proa, descansando porque estava fadigado, depois de uma grande caminhada. E os discípulos ficaram assustados, medrosos, temendo, porque o vento se levantou e o mar se revoltou. E eles correram para Jesus Cristo e disseram: Mestre, mestre, não vê que estamos sucumbindo, não vê que estamos morrendo, perecendo? Jesus levanta e diz: acalma-te e cala-te. O mar e o vento imediatamente cessou. E Jesus responde para ele: porque sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Irmãos, Jesus era a base da fé deles. Jesus estava ali no barco com eles. Eles largaram tudo para seguir Jesus Cristo, porque eles creram. Mas naquela hora da adversidade, eles ficaram tímidos, ficaram com medo e demonstraram que não tinham fé. Às vezes isso acontece conosco, muitas das vezes. Quando as coisas estão muito sérias, nós passamos até a duvidar de Deus. Não faça isso, querido. Não faça isso. Deus se admira e se agrada daquele que, provado a fé, continua sustentando ela. Em Mateus 6,30 diz assim: Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Cristo está avisando aqui, está falando aqui, irmãos, para os discípulos que estavam preocupados com o dia de amanhã. O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. E Jesus mostra para ele que as aves, as ervas do campo, Deus veste, né? Deus veste, Deus alimenta. Por que eles estavam tão ansiosos pelo dia de amanhã?
A Bíblia diz que cada dia dará conta do seu próprio dia. A Bíblia diz que o amanhã não nos pertence. Por que tanta preocupação? Por que tanto medo diante de um coronavírus? Será que ele é maior do que Deus? Será que ele pode mais do que Deus? Não pode, irmãos. Ninguém pode mais do que Deus. Deus é único e verdadeiro Senhor. E Ele pode todas as coisas. Basta-nos não duvidar em momento algum dele. A minha pergunta que fica e que eu entendo aqui, que nessa passagem aqui tem três fés, três tipos de fé. Tem uma fé pequena, tem uma fé tímida ou medrosa e tem uma grande fé, a do centurião. Qual dessas você está colocado? Você tem pouca fé? Tem uma fé tímida, medrosa? Ou você tem a fé igual ao centurião? Eu queria refletir com os irmãos agora à noite e com os amigos em três pontos que para mim são importantes. Eu queria que vocês pensassem junto comigo. Primeiro, começo com uma pergunta. Quem é esse homem de tanta fé? A Bíblia não dá detalhes do centurião. Mas nós entendemos que esse homem era importante na corte romana. Era como que fosse um general, que tinha soldados sob a sua autoridade. E um centurião é porque guarda 100 soldados com ele. Ele não era, irmão, judeu, nem conhecia as escrituras. Tudo indica que ele não conhecia as escrituras. Ele era um gentil, não era um seguidor da palavra. Nós sabemos que os romanos, naquela época, não criam em Deus e perseguiam os cristãos. Mas as circunstâncias da vida, as dificuldades, muitas das vezes, produz no ser humano uma fé tão grande, que até pessoas que não têm Deus passam a crer que Deus existe. Aquele centurião não servia a Deus. Ele passou a crer que Deus existia por causa da situação que se encontrava o seu servo na sua casa, no leito, aleijado, na cama deitado. E o Senhor Jesus Cristo admirou da fé daquele centurião. Ele também, certamente, era um homem rico, eu creio. Ele era um centurião, um cargo importante, um general do exército romano. Ele era rico. E sendo rico, ele podia comprar qualquer coisa que ele quisesse. Porque muitos acreditam mais no dinheiro do que em Deus. O dinheiro é o seu Deus. Mas aquele centurião, ele não poderia comprar fé, nem tampouco comprar a salvação. Porque a salvação é de graça e é mediante a fé no Filho de Deus. O livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o dinheiro não pode comprar a fé nem a salvação. Só a fé em Cristo, só a fé no Filho de Deus pode salvar a vida de uma pessoa. E aquele centurião tomou aquela decisão naquela hora. E o segundo ponto é a fé desse centurião. Irmãos, seu criado, do ponto de vista da ocasião, seu criado estava doente, enfermo, e Jesus estava na cidade. O que impedia ele ir a Jesus? Podemos ver aqui a compaixão daquele homem, daquele centurião, né, por aquele servo dele. Uma demonstração que ele amava aquele rapaz, que era misericordioso com aquele rapaz. E isso chegou ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Do ponto de vista da necessidade, o criado padecia no leito, né, na sua cama, sem poder se levantar. Ele mesmo não poderia ir até Jesus Cristo. Agora me vem uma pergunta: você tem ido a Jesus Cristo nas mínimas coisas da sua vida? Aquele homem, ele foi a Jesus Cristo porque ele creu que pela fé
o seu servo seria curado. Então ele percebeu isso, e ele percebeu que para o Senhor Jesus Cristo nada era impossível. Então eu creio que ele já ouvia falar desse Jesus Cristo, e a fé estava chegando ao coração, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então certamente a fé daquele rapaz estava chegando, e ele foi provar isso, e foi o que aconteceu, irmãos. A Bíblia em Lucas capítulo 1 versículo 37 diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ou seja, para Deus nada é impossível, tudo que está escrito vai se cumprir. Então nós precisamos crer, não duvidar em momento algum que o Senhor está conosco. Precisamos demonstrar a fé daquele centurião, não deixar que essa pandemia que está assustando o mundo venha nos abalar. Precisamos crer no Deus que transcende todas as coisas e que vê todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas, que sabe todas as coisas e que tem propósito para realizar e vai ser realizado. Mas Deus protege os seus e aqueles que demonstram a fé. Uma outra coisa, ele disse assim, no versículo 8, ele disse assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Isso aqui, meu irmão, é uma demonstração de humildade, uma demonstração de reconhecimento, uma demonstração de reconhecimento do poder que tinha em Jesus Cristo. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Quem tem uma grande fé não pede a Deus que mostre um sinal, simplesmente crê na palavra do Senhor. Ó, irmãos, no livro de João 11:40, tem uma passagem também que eu acho interessantíssima. É quando Lázaro, há 4 dias já morto, Marta e Maria conversando com o Senhor, ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Está lá em 11:40. Se creres, verás a glória de Deus. E aí foi que ele disse: tire a pedra. Lázaro, sai-te para fora. Lázaro saiu, irmãos. É preciso crer para poder ver a glória de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o terceiro ponto, irmãos, é o resultado da fé do centurião. Nós passamos a conhecer um pouco do centurião, a fé do centurião. E qual foi o resultado dessa fé dele? A própria Bíblia nos fala, irmão, qual foi o resultado. Primeiro, ele recebeu a aprovação de Deus. Ele diz: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Quanto de nós podemos receber do Senhor esta aprovação? Quando a palavra diz dele: quando eu voltar a esse mundo, será que encontrarei fé na terra? É para pensar, irmãos. Precisamos pensar sobre isso. Segundo, irmãos, a cura ela foi imediata. O versículo 3 diz assim: então Jesus lhe disse ao centurião: vai e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Queridos irmãos, não peça um sinal a Deus. Creia tão somente e isso vai acontecer. Só depende de você acreditar. Não duvide de Deus, não seja igual às ondas do mar. Creia que Deus existe e que Ele é galardoador. O livro de Lucas, concluindo, irmãos, diz assim, Lucas 17:5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé, Senhor. É interessante que eles entendem que a fé deles ainda não estava desenvolvida. E eles pedem a quem? Ao Senhor Jesus, para que aumente a fé deles. Irmãos, Jesus conhece a nossa fé. E Jesus responde a cada um de nós segundo a medida da nossa fé. Nossa fé, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Por isso que Hebreus 11:6, ele diz:
De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. E vocês que estão me ouvindo, vocês têm pouca fé? Vocês têm uma fé tímida? Ou vocês têm uma fé igual desse centurião, que não precisa de sinais, mas tão somente crê? Reflita sobre isso e que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Não permita que nada nem ninguém abale a fé que você tem no Deus que vive e reina eternamente. Amém. Deus abençoe.